E aí, galera, estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go e hoje nós vamos ver um, um padrão de código que é o single flight. Ele serve para você fazer o seguinte: vamos supor que você tem uma função pesada, né? Uma consulta no banco, ou você vai chamar uma API, ou você vai fazer algum processamento pesado. E por algum motivo você tem várias partes do sistema que precisam desse resultado, ou chegou, sei lá, várias requisições para você, e é o mesmo resultado. Obviamente tem que ser uma função determinística, né? Não pode ser nada que você altere o banco de dados ou altere alguma coisa que possa ser volátil. Ela tem que ser determinística, ou seja, cada execução é igual à anterior, não tem diferença em você executar uma vez ou duas vezes, desde que seja os mesmos parâmetros, né? Ou seja, ela obrigatoriamente tem que ser determinística. Mas você teve várias requisições daquilo e aí você precisa otimizar isso por causa que se você fizer, vamos supor, né, chegou 6 requisições e todas elas vão chamar a mesma função pesada e essa função pesada vai retornar o mesmo resultado. Em vez de você chamar a função pesada 6 vezes, que vai sempre retornar igual, você chama uma vez só e ela vai retornar igual para todas as vezes. Só que isso não é cache. Quando o cache, o que ele faz? Né? O cache, você chamaria a função pesada, ele guardaria esse valor em algum lugar e eventualmente esse valor precisa ser renovado ou ele precisa ser invalidado de alguma forma para você renovar o cache. Isso daqui não é cache. Quando a última função terminar, que ela pegou o valor da função pesada, não vai ter mais nenhuma função, não vai ter nada na memória, não vai ter ela cacheada em lugar nenhum. Basicamente o que nós estamos fazendo aqui é, se você chamar a mesma função várias vezes, ela vai ser chamada uma vez só. Se você chamar ela em momentos diferentes, ela vai ser chamada 2 vezes. Né? Chamou várias vezes no mesmo momento, ela vai ser chamada uma vez só. Vamos ver isso funcionando, né? Go run main.go. Olha só. Esse primeiro parâmetro aqui, aqui é um contador normal, como é Go routine, pode aparecer em qualquer ordem. E aí, esse valor aqui é se ela foi chamada várias vezes ou se ela foi chamada com um valor que shared, né? Ou seja, com o valor compartilhado entre as vezes que foi chamada. Então eu chamei 6 vezes, né, de 0 a 5, e só a primeira foi chamada realmente. As outras pegaram o valor da primeira, né, da primeira chamada. E, uh, e aí depois para provar eu chamo ela sozinha e aí ele chama de novo, né? Lembrando que não é cache. Quando todas as funções tiverem terminado de chamar aquilo ao mesmo tempo, você vai receber uma chamada só daquela função. Vamos dar uma olhadinha nisso no código, talvez fique um pouco mais claro. Bom, esse aqui é o main, tá? Depois tem mais umas coisas aqui que eu vou explicar que é como realmente funciona, mas vamos direto para o main. No main eu criei um grupo, esse grupo serve só para conter as minhas chamadas de função. E aí eu vou criar 6 GoRoutines aqui, né? Então, beleza, isso aqui é nada demais, eu só estou criando a GoRoutine e botando um ID aqui para mim saber qual foi a GoRoutine que eu criei. Também tem o Workgroup, só para evitar de ter que fazer alguma gambiarra para esperar aqui, né, esperar as GoRoutines terminarem. E aqui eu estou chamando a função, eu estou chamando essa função aqui que eu chamei de expensive func, que é uma função pesada. A função pesada aqui ela adiciona 1 num contador, só para a gente ver quantas vezes ela foi chamada e espera 300 milissegundos. E aí ela coloca na tela quantas vezes ela foi chamada. Ah,
bem simples, nada demais. Então, beleza, aqui eu criei as Go Routines, então a gente já sabe que vai subir 6 Go Routines aqui. Aí para exibir os resultados, né, eu vou colocar esse Chaos Load aqui, que só vai mostrar os resultados. E depois eu vou chamar ela mais uma vez separado só para ver o número aumentar, certo? Então, beleza, aqui ele vai printar de novo a mesma coisa que o Chaos Load aqui vai exibir, né? Então vamos ver como é que isso funciona. Na verdade é mais simples do que parece. Eu criei duas estruturas só para poder guardar, né, para ter o mutex, porque a gente é uma chamada que precisa ser síncrona, e também o número de chamadas que eu estou fazendo, certo? Né, o caos aqui guarda as chamadas. E também outras estruturas, né? O caos chama se ela terminou, o valor, se houve erro. Bom, e aí eu criei a função do, que é o que vai realmente executar a função. Eu vou passar a chave, que é simplesmente uma chave para o meu mapa, eu vou passar a função em si que vai ser executada e o retorno dela, né, que vai ser aquele aviso que a gente vai pôr na tela, enfim, das vezes que passou e tudo mais. Beleza, a gente faz lock. Se não existir o mapa ainda das chamadas, a gente cria um mapa. Beleza, aí a gente vai procurar pela chamada dentro do mapa, né? Então, se o mapa não existir, ele foi criado, aí a gente vai procurar pela chamada dentro do mapa. Se encontrou a chamada, faz o unlock e fica esperando o dono. Isso daqui é um canal, e como a gente está tentando ler do canal, ele fica só esperando, ele vai parar aqui, né? O canal, se não tiver nada, se não tiver Doni, ele vai parar aqui. Sidoni não recebeu nada para ser lido. Quando finalmente o canal tiver Doni, ele vai chegar para a linha de baixo aqui e vai fazer um return com o valor, com true e com o erro se houver. Beleza, então se já existia alguém chamando a função, ele vai ficar parado aqui. Se não existia ninguém, ele vai criar esse struct aqui do canal, que é para a gente ter o canal Doni aqui, né? Vai criar struct com o canal. Vai preencher o mapa com a chave e ok. Né? Que é o que, aliás, desculpa, que vai dar o retorno de ok. Vai preencher a chave com o mapa, vai preencher o grupo, né? Com a lista de caos e colocar nele o canal que a gente colocou, que é o cal aqui em cima. Unlock e chama a função. Essa daqui é literalmente a chamada da nossa função pesada. A nossa função pesada, uma hora, vai retornar e vai trazer aqui o nosso retorno, né, que vai ser preenchido lá no caos. Aí a gente vai fechar com o Doni, fazer o lock de novo para matar, para remover a chave do nosso mapa, unlock e finalmente o retorno da primeira chamada. O retorno da primeira chamada vai retornar false aqui, porque a gente quer saber se essa função foi chamada de verdade ou se ela é o retorno compartilhado com as outras funções. Beleza. Aí aqui a gente está simplesmente criando como é que eu vou dizer? Uma variável int64 que é para guardar o número de chamadas, né? E a gente está adicionando um toda vez aqui, então essa adição é atômica, né? Então ela não precisa de mutex.
E a nossa função pesada vai simplesmente retornar é, a string e quantas vezes ela foi chamada. Isso aqui é só artifício, tá? O código de verdade não vai, nunca é assim, porque você não está interessado em contar quantas vezes ela foi chamada. Você vai realmente fazer uma função pesada aqui. Bom, é claro que isso daqui é um exemplo para ser tudo autocontido, né? Tudo no código fonte aqui mesmo. A biblioteca do Go tem lá nos pacotes estendidos, né? Uma versão muito mais sofisticada de single flight que vai fazer coisas melhores. Por exemplo, o nosso exemplo aqui, se a nossa função pesada der um panic, ou se ela travar e nunca retornar, o nosso sistema nunca retorna. Ele fica parado esperando que alguma coisa aconteça, né, que a função retorne. Se aqui na chamada dela ela nunca retornar ou retornar um panic, as outras chamadas que estão aqui em cima vão ou morrer tudo, o programa inteiro, por causa do panic, ou elas podem ficar presas para sempre aqui, porque esse Done nunca vai ser, ele nunca vai ser fechado, nunca vai ser satisfeito, então vai ficar sempre parado aqui, né? Então, assim, isso aqui é um exemplo bem simples, só para a gente, como é que eu vou dizer, entender o funcionamento, o que, que é um single flight. E assim, se você não entendeu a explicação, vale a pena pegar o código e ler ele aos pouquinhos, porque é um negócio um pouquinho complicado, a gente confunde muito com cache. Mais uma vez, não é cache, você simplesmente está evitando chamadas concorrentes. Você fez uma chamada, a primeira chamada é a de verdade, mas se tiver chamadas concorrentes, ou seja, outras chamadas que aconteceram enquanto a função ainda não terminou, né? Você fez a primeira chamada, essa expensive function aqui não terminou, e aí você começou a fazer mais chamadas. Quando ela terminar, todo mundo que estava chamando vai receber o resultado ao mesmo tempo. Vai ser não ao mesmo tempo, mas muito próximo um do outro, né? Supondo que você está num único processador. Então não é cache, é só evitando de chamar a mesma função duas vezes se você chamou ela ao mesmo tempo e ela ainda está sendo processada ali. É isso, galera. Nós vamos discutir bastante isso hoje no nosso encontro do grupo de estudo. Os nossos encontros acontecem todo sábado, às 14 horas. Links tanto para o código fonte como para os nossos encontros estão na descrição do vídeo. E é só aparecer para participar. E é isso aí. Até mais para vocês.